Boa noite para você de casa. Mais um dia sem trégua em Patos de Minas. Mais mortes são confirmadas e a ocupação de leitos continua além do limite. Pandemia desperta outros problemas como a depressão. E venda de medicamentos para tratar a doença crescem 30%. Denúncia: moradores de Santana de Patos dizem que estão adoecendo por conta de veneno utilizado em plantação de algodão. Novo Lira apresenta risco médio de infestação de dengue em Patos de Minas e lotes continuam como pontos de descarte de lixo no município. A luta de quem tenta se livrar da dependência química. O apelo de quem ajuda no tratamento para continuar assistindo essas pessoas. E como fazer doação a entidades assistenciais na declaração do imposto de renda. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações agora no NTV News. Cinco pessoas foram detidas pela Polícia Militar em uma casa no Jardim Vitória, em Patos de Minas. Com elas foram encontradas drogas, balança de precisão e pés de maconha. Olha só, foi através de denúncia anônima que a Polícia Militar chegou até essa residência que fica na rua José Martins da Costa, no bairro Jardim Vitória, aqui em Patos de Minas. 5 pessoas foram levadas para a delegacia, entre elas um menor de 17 anos e um vasto material encontrado pela polícia. Eu vou conversar com o capitão Duarte, porque essa operação aconteceu graças ao apoio da população e lá vocês encontraram material ilícito, né? Uma equipe da Polícia Militar se deslocou para as imediações e, a princípio, nós fizemos um acompanhamento. Ficamos visualizando o local, acompanhando o que estava acontecendo e, realmente, o local tinha uma frequência muito grande de pessoas entrando e saindo da residência a todo momento. Foi solicitado apoio de outras guarnições e a casa foi abordada. No local foram encontrados 11 pés de maconha, né, plantados lá no fundo, ainda uma pequena porção de maconha já preparada para consumo, uma arma de fogo artesanal, cerca de R$150 em dinheiro e uma balança de precisão. Nesse local estavam cerca de 5 pessoas, uma menor e 4 maiores. A menor foi apreendida e os maiores foram presos, né, pelo crime de tráfico de drogas e todos encaminhados aí para a Polícia Judiciária. Agora, o menor diz para a polícia que não, estão aqui só usando drogas, não são donos de todo o material, mas aí vai ter que se explicar para o delegado no caso, né? Sim, esse local, inclusive, já é conhecido da Polícia Militar, né? Outras operações já foram realizadas nesse local, apreensões de drogas já haviam ocorrido nesse local anteriormente, e eles vão ter que explicar agora para a Polícia Civil, né? Foram 3 tabletes de maconha, 11 pés de maconha, mais uma certa quantidade preparada para consumo, né? E todo esse material configura aí o tráfico. Muito obrigado, capitão, pelas informações. Material tirado de circulação, inclusive com arma artesanal aí, tipo pistola. E agora a polícia vai continuar recebendo qualquer tipo de denúncia para agir nesse tipo de caso. Lembrando que essa operação também faz parte daquela operação 15º Batalhão contra o crime. Polícia empenhada com efetivo nas ruas para tentar combater esse crime que acontece aqui em Patos de Minas. 12 meses após o registro do primeiro caso de Covid-19 em Minas, nos deparamos com uma dura realidade. Quase 20 mil mineiros só existem agora na memória dos seus familiares. Uma dor que o tempo abranda, mas não apaga. Quase 1 milhão de pessoas contaminadas por um vírus que testa a capacidade de adaptação e sobrevivência da raça humana e que requer todos os dias a elevação da esperança a patamares nunca antes sentidos por muitos de nós. Verônica vive dias de luto e angústia. Em janeiro, ela, o pai, a mãe e a filha mais velha pegaram Covid. Apenas a mais nova não se contaminou. 2 dias depois do diagnóstico, o casal foi internado. Seu Ernesto, de 80 anos, homem forte, sem nenhuma comorbidade, não resistiu. Dona Lígia está internada em uma UTI com 80% dos pulmões comprometidos. A minha mãe não está respondendo aos reflexos que ela já teria que estar respondendo. Então, ela não pisca, ela não aperta a mão quando se pede, ela não tem a sensibilidade quando é tocada. Eu até perguntei se eu quer dizer que ela vai viver em estado vegetativo. E é uma coisa que minha mãe sempre pediu a Deus,
que ela não ficasse assim. Nós nunca imaginamos, né, passar, como todo ser humano, passar por essa situação. O drama de Verônica, tão particular e tão duro, se repetiu em mais de 260 mil lares brasileiros em um ano de pandemia. São famílias que perderam entes queridos, vítimas da Covid. Outras tantas ainda tentam se reerguer como ela, para seguir adiante e cuidar dos filhos, dos pais, parentes e buscar força para superar as sequelas, que são muitas e ainda desconhecidas. Há também neste cenário de crise, agravado pelo negacionismo e pelo egoísmo, a dor e o trauma de quem está na linha de frente, gente que precisa ser ouvida e respeitada. Quase 1.000 profissionais de saúde morreram vítimas da Covid no Brasil até janeiro deste ano. Foram 525 enfermeiros ou técnicos em enfermagem mortos e 465 médicos. A média é de 3 óbitos por dia, desde o primeiro registro em março do ano passado. Jussara pegou Covid em outubro. Hoje está vacinada, mas ainda sofre com os impactos físicos e psicológicos da doença. O medo que eu passei de morrer foi muito grande, porque eu sabia que era uma doença que ninguém tinha noção do que poderia ser feito para poder curar. Não tem cura. E eu vi colegas meus morrerem com isso. Hoje eu dei uma melhorada muito grande, mas eu ainda me sinto sequelada por esse estado emocional abalado que eu estive, né? Foi muito triste, muito profundo, muito mesmo. E eu falava, eu chorava escondido das minhas filhas, chorava escondido de todo mundo. E desculpa. E assim, eu tinha medo de passar para as pessoas, esse mesmo medo. A enfermeira Cessé foi a primeira pessoa a ser imunizada contra a Covid em Minas Gerais, no dia 18 de janeiro. A segunda dose veio no dia 8 de fevereiro. Ela foi escolhida pelos cuidados em plantões de 12 horas no Eduardo de Menezes. O hospital tem 60 leitos de enfermaria e 30 de CTI e está lotado. Todo mundo está achando lindo ir para uma festa, fazer isso e não usar máscara, não aglomerar. Mas quem está sofrendo aqui é nós. Nós já estamos cansados. Nós temos um ano que a gente não tem férias. Quantas e quantas vezes eu já deixei de almoçar, de ir ao banheiro, de beber água, porque meu paciente está parando várias vezes. Cessé traz no rosto as marcas deste ano de luta e sofre a dor do outro, como nós todos deveríamos sentir por eles que estão na linha de frente. Eu tive famílias que entrou pai, mãe e filhos. A mãe morreu, o pai morreu. A filha do outro lado, a gente não pôde comentar com ela que a mãe nem o pai tinha falecido. E toda hora ela perguntando para a gente, como está minha mãe? Como está meu pai? Gente, é muito difícil para a gente chegar perto de uma pessoa e falar que ela perdeu as 2 pessoas que ela mais ama. Desculpa. A pandemia tem provocado outros problemas, como a depressão. As vendas de antidepressivos e ansiolíticos tiveram um aumento expressivo. Foram quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados no ano passado, número 30% maior do que o comparado a 2019. Dados do Conselho Federal de Farmácia mostram aumento de 17% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor em 2020. Em Patos de Minas, a saída dos medicamentos aumentou 30%. Nós notamos um aumento, tanto na procura de produtos naturais quanto industrializados, em torno de 30%. Mesmo aqueles que são com prescrição, vendidos sobre a orientação do médico, com retenção da receita, houve um aumento dessa procura e, consequentemente, um aumento da venda desse tipo de produtos. O perfil de clientes é variado. Desde profissionais a pessoas já de idade, aposentadas, estudantes, na verdade, a grande parte da população, de todos os segmentos, estão sofrendo aí com esse problema. O que nós temos observado é um aumento de quadros, de pacientes que têm procurado
o atendimento psicológico pela primeira vez, né, nesses últimos tempos. E aí a gente observa esse contexto, né, da pandemia impactando nessa necessidade de busca de um atendimento profissional. E também o reconhecimento da necessidade de ajuda. O uso de remédios só deve ser feito com recomendação de profissionais. Em alguns casos, dependendo da análise do profissional, o paciente vai ser encaminhado para também fazer acompanhamento com o psiquiatra, que é a profissional que prescreve o medicamento. Dependendo do grau da necessidade e da análise desse profissional, vai ser também inserido no tratamento um aporte medicamentoso. Alterações no sono e desânimo são sinais de alerta. Os sinais de uma pessoa que está sofrendo com a depressão e a ansiedade devem ser observados não só pela própria pessoa, mas por quem está ao seu redor. No caso da depressão, não é apenas a tristeza que deve preocupar. Nós podemos fazer a identificação de um quadro depressivo, né, que a depressão é uma doença que tem tratamento, pode ser recorrente, mas que tem tratamento e tem manejo, né? A gente pode identificar esse quadro através de um olhar vazio da pessoa, uma lentidão, a pessoa fica mais lentificada, letárgica, né? Uma certa letargia, desenergizada, né? Então é uma pessoa que se sente desanimada, né? Tem dificuldade de interagir com o outro, de se expressar, de se comunicar, né? Então voltada para ela, a gente pode perceber ela muito mais voltada para si. A Prefeitura de Lagoa Formosa decidiu distribuir medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19. No comunicado, a Prefeitura disse que um grupo de empresários ficou preocupado com o crescimento de casos e mortes no município e doou 30 mil comprimidos de ivermectina. O medicamento ficará disponível nas unidades básicas de saúde para quem quiser utilizar. A iniciativa gerou polêmica e muita repercussão. Na sequência aqui no News, a luta de quem tenta se livrar da dependência química e o apelo de quem ajuda no tratamento para continuar assistindo essas pessoas. As histórias de quem entrou no mundo das drogas são marcadas por muitas feridas e perdas. Mas muitos desses dependentes químicos desejam interromper esse ciclo de dores. Não é um processo fácil, mas possível e com muitos exemplos. Este é o Eduardo, morador de Patos de Minas, pedreiro, um homem em tratamento de dependência química. Um vício que começou por meio da bebida e que o tirou de pessoas amadas e da possibilidade de ter um histórico diferente. Há pelo menos 3 anos, o vício piorou e até os familiares chegaram a perder as esperanças. Começa no álcool e acaba nas drogas, né? E já faz um tempo já, né, que eu venho, procurando, mudar a minha história, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem que, ter um desempenho, entregar verdadeiramente primeiro a Deus, né? Porque sem Deus não tem outro caminho, né? E este é o Frederico, natural de São Gotardo. Ele já trabalhou como tratorista, mototaxista, mas também foi derrubado pelas drogas e por companhias que não lhe proporcionaram crescimento pessoal e lhe afastaram daqueles que realmente lhe queriam bem. Comecei no álcool, quando meu pai foi embora para os Estados Unidos, Aí na escola mesmo eu comecei com as maus amizades, comecei a fumar maconha, beber. Aí com meus 18 anos eu já fui preso a primeira vez. Aí com meus 18 anos até agora, que eu vou fazer 28 anos, foi só cadeia clínica, que eu me venho. Eduardo e Frederico estão em tratamento para deixar o vício como uma história do passado. Ambos estão voluntariamente em uma comunidade terapêutica de Patos de Minas, onde se recuperam enquanto prestam serviços à sociedade e cuidam de uma horta comunitária. Cada qual com sua trajetória, suas dificuldades e suas lutas pessoais, mas um mesmo sonho: refazer a vida e começar, num dia de cada vez, a escrever um novo futuro. Espero sair daqui, uma nova pessoa, um novo Eduardo,
livre, né, do álcool, né, e da droga. Todo dia nós buscamos, né? Nós oramos, pedimos a Deus. É claro que não é fácil, né? Mas com a fé que a gente tem em Deus, vai dar certo. Quando eu sair daqui, eu tenho que largar minhas amizades, né? Que as minhas amizades lá fora não eram boas, que só queria meu mal, né? Muita bebida, muitas drogas, amizades. Pra mim, essas amizades que deixei pra fora, pra mim não vai ser aquelas mais não. Minha família. É, uma vida nova. Pois é, assim como o Eduardo e o Frederico, muitos buscam ajuda em casas de apoio para se livrar da dependência química, né? Mas os locais que prestam serviço voluntário enfrentam sérias dificuldades para manter as portas abertas. Ricardo é diretor da comunidade terapêutica Valor de uma Alma. Ex-dependente químico, passou por inúmeras dificuldades, mas foi ajudado e conseguiu refazer a vida. Diante da oportunidade que recebeu, o homem decidiu dar a outras pessoas a mesma chance que teve de ter uma nova vida. Foi então que surgiu a comunidade, com o objetivo de devolver à sociedade pessoas de bem, com integridade e dignidade. Já passei por essa vida, passei por vício, passei por prisões também. Dentro da prisão eu conheci Jesus e lá eu comecei a seguir Jesus. E a gente, dentro da prisão, a gente teve um encontro com o Senhor e lá o Senhor me entregou isso, que era para mim fazer uma clínica, montar uma clínica diferente, com um modelo diferente, que a pessoa vinha e se entregava espontaneamente para ser ajudado. Iniciada em janeiro de 2020, atualmente a comunidade atende 13 pessoas em tratamento de dependência química. Aqui, eles recebem auxílio com terapeuta, realizam tarefas domésticas, cuidam de uma horta, participam de encontros religiosos e ainda prestam serviços para a sociedade. A gente leva sempre 3 reuniões, né, por semana, né? A diária, todo dia tem espiritualidade, né? Logo após isso aí, tem a divisão de serviço. Uns cuidam da casa, né, que é os dormitórios deles, outros vão para a horta, né? Outros cuidam ali dos porquinhos, dos frangos, isso é para o próprio consumo da casa. Ensina eles a pagar o mal que eles fez para a sociedade, pagar com o bem para a sociedade. Tipo assim. Os produtos que cuidam na horta, além de servirem de consumo para os internos, são vendidos na cidade. Entretanto, a comunidade é uma instituição sem fins lucrativos e por esse motivo se mantém por meio de doações. Nesse momento de pandemia, as doações na comunidade diminuíram. Hoje a necessidade a gente aí tem o arroz, feijão, né? A carninha aí, a pele de porco, né? O frango, o óleo, o café, essa é a mais dificuldade, né? O álcool em gel também, né? Máscaras, esses dias para trás nós ganhamos uma doação, né? Não foi multa não, mas está dando para redimir, né? Diante disso, o pedido é de ajuda para manter o local funcionando, por meio de doações de cestas básicas, produtos de limpeza e até itens de proteção. Toda a ajuda será bem-vinda. Olha, pode ligar diretamente, né, para o meu telefone, né, que é 988-590743, né, vai falar diretamente comigo, Silvano Ribeiro, né, ou também pode ligar para o 98770743, vai falar com o pastor Ricardo. E esses são os telefones de contato, né. A casa está aberta para outras pessoas, né, basta querer, né, e procurarmos aquelas pessoas que estão lá fora, vendo alguém em dificuldade, né, que necessita mesmo de ajuda, né, pode ligar para nós aí que nós estamos dispostos, né, a ajudar, buscar, tratar bem, amar o próximo como a ti mesmo. Na sequência você vai ver que Copasa acelera tratamento de esgoto em Patos de Minas e como fazer doação a entidades assistenciais na declaração do imposto de renda.
Oferecer o tratamento de esgoto traz inúmeros benefícios, como melhorias na saúde pública, no meio ambiente e, consequentemente, na economia local. Atualmente, em Patos de Minas, 90% já é tratado. Desde 2009, a Copasa presta serviço de esgotamento sanitário em Patos de Minas. Já foram investidos mais de 183 milhões de reais na construção de elevatórias, redes coletoras de esgoto e estação de tratamento de esgoto. Atualmente, 90% do esgoto produzido na cidade é tratado. Esses 90% foram divididos da seguinte forma: com as obras, com as melhorias, com os investimentos que a Copasa faz em Patos de Minas. Em 2013, a gente obteve 30% de tratamento do esgoto. Em 2018, passamos para 80%. 2019 e 2020, chegamos aos 90% do esgoto produzido em Patos de Minas estão sendo tratados. Os 10% faltantes se localizam nos bairros Alto Limoeiro, Campos Elíseos, Distrito Industrial 1 e 3, Gramado, Jardim Europa e Santa Helena. Mas a companhia trabalha para que sejam construídas redes coletoras em diferentes pontos da cidade, implantadas elevatórias para transferir o esgoto nesses bairros para a estação e, consequentemente, tratar 100% do esgoto em Patos de Minas. Já estamos com a terceira e última etapa, que vai atender aqueles 10% dos bairros faltantes. Aí sim atingiremos, iniciando em 2022, já com 100% do esgoto coletado sendo tratado em Patos de Minas. Nós temos, para concluir 100% do esgotamento sanitário em Patos de Minas, 11 milhões de reais, que já iniciamos as obras desde setembro de 2020. Aí contemplaremos aqueles bairros que faltam para ter o esgotamento tratado. E nós temos também 14 milhões de reais a serem investidos, que é um projeto que contempla localidades, distritos pertencentes ao município de Patos de Minas. E também estamos investindo nas automações do sistema de esgotamento sanitário. Nós estamos com 300 mil reais para serem investidos, onde a gente vai colocar sensores nas elevatórias, dispositivos para nos alertar quando os equipamentos estão necessitando de uma manutenção ou que vai entrar em uma paralisação. Até dezembro de 2020, somente a coleta era incluída na conta do morador. Apenas no início deste ano, o tratamento de esgoto foi incluído na cobrança da tarifa. De 2009 até 2020, a população não pagou pelo tratamento. Então, a partir de janeiro deste ano, a gente começou a cobrar pelo tratamento do esgoto. Por mais que a população estava sendo beneficiada com o tratamento, a gente só iniciou em janeiro de 21. E esses valores, eles são previstos, são autorizados e regulamentados pela ARSAI, que é a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, no estado de Minas Gerais. É fato que saneamento básico é sinônimo de qualidade de vida e uma estação de tratamento de esgoto traz diversos benefícios ao município, incluindo saúde pública, preservação ambiental e até a economia local. Uma cidade que tem o tratamento de esgoto, ela tem uma redução no custo com a saúde. Por quê? Porque quando você trata o esgoto, você diminui a quantidade de infecções, então diminui a pressão sobre a saúde. Diminuindo a pressão sobre a saúde, você tem recursos de sobra, você pode aplicar na educação. Aplicando na educação, você tem uma população que estudou um pouco mais, logo ela vai ter uma produção melhor na indústria. E se você tem uma produção melhor na indústria, você pode pagar salários maiores, você tem mais verba para fazer a parte de transporte e arquitetura da cidade. Logo, cidades que possuem tratamento de esgoto, além de contribuir para essas melhorias, tendem a ser mais desenvolvidas e a atrair mais investimentos. Segundo os cálculos, eles indicam que para cada R$1 gasto no tratamento de esgoto, você economiza quase R$10 em saúde e essas questões. Então, quando você analisa faz essa análise, o que você chega de conclusão? Que as cidades que têm o tratamento de esgoto, com certeza elas vão ter uma melhor qualidade de vida, logo vai levar a uma sociedade mais desenvolvida. Então, é tudo uma cadeia levando para que isso aconteça.
Em 2020, a Receita Federal criou uma modalidade, uma novidade, né? O contribuinte pode doar diretamente na declaração do imposto de renda recursos para fundos controlados por conselhos municipais, estaduais e nacionais do idoso. A medida é vista como alívio por quem precisa da doação. A opção está disponível no próprio programa de declaração anual, que permite a doação de até 6% do imposto devido ou abatimento de até 6% da restituição, limitada a 3% para cada tipo de ação. Tanto a empresa, pessoa jurídica, quanto a pessoa física tem a opção de fazer doação para o fundo do idoso. A pessoa jurídica, ela pode doar 1% do seu imposto, ele é mensal, né, todo mês faz a estimativa, ou ao final do período também, fechamento de ano, ele consegue fazer doação, mas tem que ser dentro do próprio período, que não consegue repassar de um período para o outro. Diferente da pessoa física, que consegue doar dentro do mesmo período 6% do valor do imposto. E passando o período, que agora é o caso, na declaração de ajuste final de março e abril, ela consegue fazer doação de 3% do imposto referente ao período do ano passado. Por meio da destinação, é possível escolher qual entidade você ajudará. A doação é para o fundo do idoso, né? Para fazer doação direto para a vila, vai ter que buscar uma chancela junto da instituição com o fundo, que aí você consegue direcionar direto para cá. Mas as vantagens é que o recurso fica aqui no município, ao invés de ir para Brasília para depois a entidade ter que buscar essa captação lá, né? Então o recurso fica aqui já, ele é daqui, fica aqui, né? E a pessoa acaba ajudando a entidade que é daqui também, que mantém os idosos, que mantém as pessoas da região, o recurso fica aqui na cidade mesmo. Na Vila Padre Alaor, o dinheiro será aproveitado de forma que ajude a manter os atendimentos do lugar hoje. A vila, ela depende de doações. A gente sobrevive de doações. Esse período de pandemia está crítico e que tanto nós aqui do Lar Vicentino Padre Alaor, como outras instituições que fazem parte do fundo da pessoa idosa, vão estar gerindo, utilizando esse recurso de uma maneira bem específica, no nosso caso aqui com nossos 64 internos, mais de 50 colaboradores, né? Então todo recurso que vem é bem-vindo. E esse da declaração de imposto de renda é um momento assim, muito oportuno. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Novo Lira apresenta risco médio de infestação de dengue em Patos de Minas e lotes continuam como pontos de descarte de lixo no município. Um ano depois, e moradores de Curraleiro ainda sofrem para se deslocar. Ponte ainda não foi consertada. O ministro Nunes Marques, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar o processo que decidirá se o ex-juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Lula. O pedido de vistas adiou a conclusão do julgamento. Dos 5 ministros, 4 já foram e o placar está em 2-2. O voto de Nunes Marques, sem data para ser apresentado, seria o decisivo. Entretanto, Carmen Lúcia e Edson Fachin, que votaram no início do julgamento em novembro de 2018, anunciaram que farão uma nova manifestação de voto. Eles votaram contra o pedido de suspeição. Análise da notícia, Gui Boaventura já está aqui comigo na bancada para a gente analisar esse assunto e diversos outros nessa noite aí de terça-feira. Tudo bem, Gui? Boa noite. Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. O Brasil vive hoje um momento de grande expectativa, né? Com o motivo maior de tudo que aconteceu, de todas as mudanças que aconteceram na nossa política de 2016 para cá, dos temas que foram abordados contra a corrupção, o novo tem que aparecer, o político não está mais credenciado, quem não é político tem mais chance, tudo isso apareceu de 2016 para cá. Tudo isso em função, principalmente, do que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato, ela veio trazendo no seu bojo toda essa mudança de pensamento, toda essa mudança em relação à política no Brasil. É colocada agora num tribunal que julga não só os personagens, ou vai julgar não só os personagens, mas esse histórico da Lava Jato. Deu certo, não deu certo, ela foi usada para atingir outros objetivos políticos ou não. Essas pessoas usaram a Lava Jato ou não usaram, tudo isso agora será julgado pela Corte Suprema no Brasil. E esse julgamento da suspeição do Sérgio Moro vai dar
muito o que falar, vai dar muito o que discutir. O julgamento é na turma, ainda tem desdobramentos e recursos dentro do próprio STF, no decorrer aí da conclusão, ou antes da conclusão desse caso pela Corte. Verdade é que hoje entende-se muita coisa a respeito das decisões, tanto da do Fachin quanto do Gilmar Mendes, de colocar esse caso hoje para ser julgado pela segunda turma do STF. A do Fachin, porque tudo indica que se for anulado ou forem anulados os processos contra o Lula e que foram julgados pelo juiz Sérgio Moro, vai tudo para a estaca zero. Não tem mais, se for anulado o processo, não tem mais o que julgar sobre Moro. Pelo menos entende-se assim, porque não tem o objeto, que é o julgamento que ele fez na Lava Jato. Tendo isso, prosseguindo, esse processo, não voltando à estaca zero, vindo para Brasília, esses processos, vindo para Brasília, e continua de um determinado ponto, mantendo inclusive as provas, Moro vai ter que se explicar em relação a tudo que ele está sendo acusado, porque é assim na justiça. Se alguém te acusa, você é arguído pela justiça e claro que você tem que se explicar. De outro lado, o Gilmar Mendes fez hoje uma explanação no seu voto que deve ter deixado o Moro com muito medo. Ele fez um mapeamento das decisões do Lula, do Moro, tanto em relação ao Lula, quanto em relação a outros casos parecidos que poderiam até usar a jurisprudência para ter uma decisão ali na frente do juiz singular. Mas ainda é tudo discussão e tudo está em julgamento, só está começando essa história, pode escrever isso aí. Entre os pontos da fala do Gilmar, ele disse que não se combate um crime ou se julga um crime cometendo outro crime. Não se combate o crime cometendo um outro crime. Isso, ele falou isso dando a entender no seu voto, e ele falou isso no voto, né, dando a entender que o Moro julgou o Lula, julgou um crime do Lula cometendo um outro crime. Palavras do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Gui, a gente gira o assunto então, vamos falar de saúde, porque no segundo Lira de 2021, o Programa Municipal de Combate à Dengue constatou risco médio de infestação de dengue em Patos de Minas. O levantamento realizado entre 2 e 4 de março teve incidente de 2,9 e 0,7 mais do que no realizado em janeiro, né? Os números estão aí na tela, inclusive, para a gente falar desse boletim epidemiológico, do Lira e também desse boletim epidemiológico, que está aí desses casos notificados e também confirmados só em 2021. Lembrando que em 2019 nós tivemos uma epidemia de dengue em Patos de Minas com mortes e com um número elevadíssimo de casos de dengue, né, que não podemos relaxar, né? É uma situação perigosa também, né? Nós estamos vivendo momentos perigosos em relação à pandemia, né, em relação ao coronavírus. E agora vem aí a dengue. E o período mais difícil em relação à dengue é esse período entre o final do verão e os primeiros dias de outono. É que começam a aparecerem os casos, é que começa a eclodir o mosquito, e o mosquito estando infectado vai infectar as pessoas. Portanto, é preciso... Hoje, nós não temos nenhuma comunicação, infelizmente, nós não temos nenhuma campanha de alerta para as pessoas, fica por conta da mídia espontânea no jornalismo que faz esses alertas, mas isso não basta. Aqui a gente informa e não motiva as pessoas para tomarem alguma atitude, falta a motivação, isso se faz através de uma campanha de massa, isso tecnicamente está comprovado. Agora, é preciso que todo mundo lembre que se você não cuidar do seu quadrado, não adianta absolutamente nada. Cuide do seu quadrado e vamos esperar o que vai acontecer. Pois é, Gui, e enquanto a dengue avança, tem gente que utiliza lotes vagos como depósito de lixo. No Nova Floresta e Alto Colina, há várias reclamações. Nós estamos na rua Franklin Honório do Couto, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, que fica ao lado do bairro Alto Colina e também da Avenida das Paineiras. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui no Google Maps para saber aonde eu estou.
E ó, você confere comigo. Praça Altina dos Reis Fernandes. Essa é a localização que deu aí no meu celular. Só que, olhando aqui pro lado aqui, não dá pra ver nenhuma praça não. Eu tô vendo mato e muito lixo que você confere agora nas imagens. E é lixo de todos os jeitos que você pensar. Inclusive nessas imagens que você acompanha em casa, tem alguns potes cheios de água que podem ser usados para acúmulo aí de material como lixo e também mosquito da dengue. Nós viemos até esse local para conferir uma denúncia de um telespectador da NTV. E nós viemos para verificar essa denúncia e realmente, olha só a situação que está. E olha só no outro lado da rua, onde também parece ter uma extensão de um lote ou até de uma praça, não sei. Olha a situação que está. Muito lixo, entulho, resto de construção civil, tem telha, tem balde, tem casco de cerveja, tudo isso jogado aí no meio desse lote. Entulho e sujeira que só serve para acumular animais peçonhentos, água, mosquito da dengue. E nós estamos aqui mostrando essa situação deplorável do bairro Nova Floresta aqui em Patos de Minas. Não é a primeira vez, não é a segunda e pelo jeito como a gente está vendo aqui, não vai ser a última vez que nós vamos vir aqui. Muito mato, olha só a altura desse mato. É um lote que a gente não sabe se é da prefeitura, se é particular, mas olha só a altura desse mato. Pode ser usado para esconder materiais furtados, para tráfico de drogas. E a população morre de medo, porque passar aqui à noite é muito complicado. Nós viemos mostrar essa situação, vamos atrás de respostas e vamos trazer isso para você através do jornalismo da NTV. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, é preciso saber se houve a formalização de denúncias para que a secretaria responsável possa tomar as providências. Ô Gui, isso é um problema recorrente, é uma situação que a gente registra constantemente no jornalismo da NTV, no seu programa, nos telejornais, mas que continua acontecendo, né? Desse descarte irregular e de uma coisa que vai acontecendo sem uma fiscalização, sem uma punição para quem comete esses erros, né? E aí é aquele detalhe que a gente tem que dar a César o que é de César. Todo mundo está errado. Nós estamos errados de jogar lixo fora do lixo, fora do local certo. Mas o poder público também está completamente errado de não ligar para isso. Porque o dia que a Câmara Municipal se inteirar disso, o dia que o prefeito se inteirar disso e tomarem uma decisão conjunta, acaba essa questão do lixo. Ou pelo menos vai amenizar em 90% ou mais o que acontece com o lixo, como o que acontece em São José do Rio Preto, que é vigiado, inclusive, tem uma lei lá que a multa é altíssima, é mais de R$5.000, e eles vigiam, inclusive, com drone. Tem fiscais para isso. Agora, aqui em Patos, ninguém liga para isso. Nós não temos nenhuma estrutura para colher o lixo ou para se depositar o lixo, se não for através do caminhão do lixo. Esse lixo comum que você descarta na sua casa. Não tem outro lixo a não ser por intermédio da caçamba ou por intermédio daquele lixo. Por intermédio da caçamba, se for algo muito pequeno, a pessoa não vai chamar uma caçamba, pagar uma taxa, pagar o aluguel da caçamba para tirar pouca coisa e levar para o local certo. Ele vai ele mesmo providenciar, coloca num saco, vai ali e joga na entrada da cidade, ali para os 30 paus, ali para a saída da Ponte do Arco, e vai acontecer assim. Então, se enquanto a prefeitura fizer que toma uma providência e o povo fizer que obedece, nós não teremos nenhuma solução para esse caso. Temos uma reclamação, Gui, que vem do meio rural. Um ano depois, e como está a ponte que dá acesso a Curraleiro? Não existe. Os moradores improvisaram uma passagem para não ter que dar voltas. Olha aí que situação, hein? A Prefeitura de Patos de Minas informou ao jornalismo da NTV, Gui, que o secretário de Obras dará um posicionamento sobre quando a ponte será finalmente consertada. E esse posicionamento será somente amanhã. É um problema que herdado da gestão passada e que não teve uma solução até então, né, Gui? E aí é aquele detalhe, é uma obra que ela não foi planejada, que ela
ela na administração passada foi levada a toque de caixa, foi empurrada com a barriga. Porque se faz um planejamento, onde está o dinheiro para se construir isso aqui? Onde está o recurso para se construir? Está aqui separado, pronto para pagar e para construir isso aí. Porque dinheiro para gastar na saúde, na educação, são dinheiro com verba carimbada. Não se pode gastar com outra coisa. Então, se tem o dinheiro, se está planejado, se fez um projeto para refazer a ponte, e isso não foi feito. É por isso que está nessa situação. É por isso que o secretário agora, atual, né, da atual administração, vai ter que sentar, fazer um planejamento e aí lá se vão os anos. Muito bem. Vamos dar uma parada rápida, porque na sequência a gente fala da denúncia de moradores de Santana de Patos que afirmam estar adoecendo por conta de veneno utilizado em plantação de algodão. A situação da Covid-19 na região. Em Patos de Minas, mais 10 mortes são confirmadas e o município continua sem leitos para tratar doentes. Terça-feira chuvosa em Patos de Minas, alguns pontos da cidade ficaram alagados. Patos de Minas foi tomada por chuva na tarde desta terça-feira. Nas proximidades da Avenida Brasil, a chuva foi intensa. Na Avenida Fátima Porto, o córrego do Monjolo já estava a ponto de transbordar, tamanha a quantidade de água. A via também já estava coberta de água em alguns pontos e os carros precisavam reduzir a velocidade ao passar por esses locais. Já na Avenida Padre Almir, bem como outros pontos da cidade que poderiam ser tomados por alagamentos, não chegou a apresentar riscos aos motoristas. Apenas nesse trecho próximo ao fórum, devido à proximidade da nascente, a água transbordou para a pista, deixando uma pequena parte da via alagada. Apesar disso, a Defesa Civil informou que não houve registros de ocorrências de incidentes como alagamentos ou quedas de árvores na cidade. São pontos já definidos, né, Gui? Chove, esses locais ficam alagados. Não tem como fugir disso. Se choveu, o ideal, aliás, tem como fugir disso, o ideal é que você utilize uma outra via, porque são pontos já definidos. Choveu, realmente vai ter ali uma maior quantidade de água. É um grande problema da maioria das cidades do Brasil, né? Não tem infraestrutura, porque já se dizia há muito tempo, isso é uma máxima da política no Brasil, obra embaixo da terra não dá voto. Então, as cidades do Brasil, e são quase todas elas, não têm infraestrutura adequada para suportar, por exemplo, um nível de chuva como foi a que caiu hoje sobre Patos de Minas. Nós não temos rede pluvial, ficamos remendando, remenda faz um pedaço aqui, faz outro pedaço ali, não liga esse com aquele ali, então nada funciona, e nós vamos assim seguindo com esse andor aí, todo ano, na mesma época, são os mesmos problemas. É a época de chuva, nós temos problema com mato alto, né, e aquele Deus nos acuda, parece que as prefeituras não sabem que o mato vai crescer com a chuva, então não se previnem, e quando chega na época da seca, não sabem que o mato vai secar e vai ficar propício para pegar fogo. Na época de chuva, sabem que vai chover e vai inundar a cidade e não se prepara para isso. Mas isso nós vamos conviver por muito tempo ainda com esses problemas aqui em Patos de Minas, porque ninguém faz nada de maneira para resolver isso aí definitivamente. Mas leva anos. A gente fala agora de Covid-19, vamos dar uma passada pela região de como é que estão os casos. Nós temos aí primeiro o presidente Olegário, né? Mais uma morte e 12 novos infectados. Gui, presidente Olegário aí na tela, nesse comparativo dos boletins de ontem e de hoje. A situação do presidente Olegário não é diferente da situação das outras cidades aqui da nossa região. Nós estamos mais ou menos no mesmo diapasão, na mesma afinação, aqui com todas as cidades da macro-região do Noroeste e principalmente da micro-região de Patos de Minas. O presidente Olegário segue no mesmo tom e com os mesmos problemas e tem que tomar as mesmas providências e segurar, porque a coisa no Brasil está feia. Olha, só para você entender, né, que a gente não pode, e o caso de presidente Olegário, por exemplo, está até em condições melhores do que esse que eu vou falar aqui, que é o caso do Brasil. Você sabe quantas mortes foram nas últimas 24 horas, no Brasil? É novo recorde. 1.972 mortes nas últimas 24 horas. Novo recorde
de mortes no Brasil. Isso vai parar onde? Ontem nós tivemos 1.500, hoje 1.900, ou seja, novo recorde realmente. Existem especialistas que cantaram a pedra que nós vamos terminar o mês de março com uma média de 3.000 mortes por dia. E não vamos fazer nada. Pois é, Lagoa Formosa também, mais 2 novas mortes, né? Vamos colocar aí na tela o comparativo de Lagoa, com 2 mortes e 5 novos infectados. A gente está aí com esse comparativo entre ontem e hoje também Lagoa Formosa. Lagoa Formosa que ontem tínhamos 10 novas mortes, né? Lagoa Grande, né? Isso aqui é Lagoa Grande. Desculpe. Lagoa Grande, então. Eu estava falando de Lagoa Formosa, que ontem teve 10 novos casos. Hoje, Lagoa Grande aí, que também é um município pequenininho, né, Gui? É pequenininho, mas esses números aí representam. Por exemplo, lá, de casos confirmados, de 449 para 474, quase 30 num dia só. É um negócio complicado, sabe? É uma situação apertada para uma cidade daquele tamanho, que tem uma infraestrutura muito pequena, que não tem como tratar os casos assim ao mesmo tempo. Mesmo assim, nós temos 9 óbitos confirmados. É muito para Lagoa Grande. E 68 aguardando para realizar teste, né? Quer dizer, é realmente grande o número. Municípios pequenos que sofrem justamente pelo esgotamento de leitos das macros, né? Porque aí esses municípios menores, eles não têm estrutura, como você falou, dependem das cidades maiores, e essas cidades maiores já estão com os leitos esgotados. Né? É porque isso, o SUS fez uma malha, né? Para não investir tanto lá nos locais, porque se investir, por exemplo, num hospital para Lagoa Grande, é um investimento que pode ser obsoleto. Mas é preciso de ter uma estrutura ali para atender, por exemplo, um ambulatório com pelo menos 10 leitos ou coisa parecida. E isso vai desafogando com as cidades maiores. Em cascata, né, a cidade de referência dessa macro-região do Noroeste, que está incluído Lagoa Grande, a referência é Patos de Minas. Então eles procuram ou Paracatu ou João Pinheiro e depois vêm para Patos de Minas quando não consegue aí um atendimento adequado para determinados casos. E isso vem bater no hospital regional, coitado, que está aí passando por todo esse perrengue que nós estamos acompanhando. Ainda sobre a região, a gente fala também de Coromandel, né? Coromandel teve mais 3 mortes e 7 novos casos também aí. A gente confere nesse boletim que está na tela, nesse comparativo. Coromandel, que é um dos municípios mais castigados, né? Aqui na nossa região. Sim, justamente por causa disso. É uma cidade que foi pega de surpresa. Lá se tocou a situação do coronavírus no ano passado, simplesmente com medidas para conter o vírus aqui e ali, uma medidazinha aqui, faz uma campanha pequena, e quando foi nesse ano que estourou a situação lá em Coromandel, foi um Deus nos acuda. Não tem estrutura, teve que mandar para fora, aí busca recurso fora, aí apela para o SUS, e vem esse tal desse SUS fácil, que é muito difícil, não consegue internamento para essas pessoas, ou internação para essas pessoas com muita facilidade, aí manda gente para Pará de Minas, para Montes Claros, para Uberaba, e não se resolve. A gente está falando da situação da Covid na região, vamos falar de Patos de Minas, que teve mais 10 mortes ocorridas entre 24 de fevereiro e 9 de março. O boletim está aí na tela também, comparativo entre ontem e hoje. Vítimas de 48 a 94 anos. São 33 óbitos confirmados só esta semana, Gui. São 107 novos infectados entre o boletim de ontem e hoje e mais pessoas internadas. A gente aí não tem tido trégua. É uma fala que a gente está sempre dizendo aqui, mas realmente é uma situação que passa do alarmante, né? E deixa a gente muito preocupado, continua muito preocupante, né? Você vê a nossa situação, tem um dado que eu levantei hoje, que é o seguinte: até no dia 30 de dezembro, sabe quantos óbitos nós tínhamos em Patos de Minas? 100. De março do ano passado, que foi quando a gente falou, estamos vivendo uma pandemia e temos que tomar cuidado. E aí logo veio o primeiro decreto do prefeito Zé Eustáquio, fechou, evitou, não sei mais o que, correu, etc., com toda a luta que nós tivemos 100 mortos no ano passado, em 2020. Nesse ano, já são 237. São 137 óbitos nesses 2 meses e pouco.
Essa é a situação que nós estamos vivendo. A gente fala então da ocupação hospitalar, porque essa é uma preocupação constante também. Mais um dia que Patos de Minas registra falta de leitos para os doentes. Vamos fazer esse comparativo aí, Luiz. Percentual maior ainda para a ocupação de leitos clínicos, hospital público e privado, Gui. Essa situação dos hospitais privados aqui em Patos de Minas também está uma situação praticamente insustentável, né? Porque tem fila para achar. Quem tem condição de procurar um hospital particular, procura o hospital particular, mas não encontra vaga, não encontra, porque tem uma fila. Você entra na fila e fica esperando chegar a sua vez. Só quando um tem alta ou quando morre alguém é que outra pessoa é atendida no hospital particular. Estamos com um sistema de saúde, não é o sistema público. Nós estamos com um sistema de saúde completamente colapsado. Nós não temos condição, nós estamos vivendo um momento de total insegurança e você que está aí nos assistindo é que tem que ter consciência disso. Eu fico assim alarmado quando chegando aqui agora, eu fiquei parado do outro lado da rua, da Major Gotti, para passar e demorei um tempo a passar por causa do movimento. As pessoas estão na rua, parece que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de caos. Não tem vaga em hospital. Se você ficar doente, não tem vaga para te atender no hospital. Só isso. Muito bem. Gui, a gente muda de assunto e fala de Santana de Patos porque os moradores lá de Santana estão clamando por socorro. Eles denunciam que estão ficando doentes devido ao veneno utilizado em uma plantação de algodão. Um problema que dura há 3 anos, que afeta os moradores de Santana de Patos. Dagmar, que mora no distrito há 34 anos, no último, ficou com o corpo todo empolado. O ano passado, eu empolei o corpo todo. Eu achei que podia ser a dengue, mas eu fiz um exame e não deu. Ontem mesmo, nossa, eu passei mal de dor de cabeça. Engana-se quem pensa que foi dengue. A Lores e o marido dela também passaram pela mesma situação. A primeira vez que eles bateram, todos aqui da minha casa empolou o corpo todinho. Aí a gente fez o exame que tinha eu estava tendo muito problema de dengue, mas aí não foi dengue, foi constatado que não foi dengue, que era outra coisa. Mas aí como já tinha passado tudo, a gente não procurou saber o que era. Tudo isso provocado por veneno jogado nesta plantação de algodão. Ele queima a garganta, queima a pele, queima o olho, sabe? Chega a lacrimejar o olho. Ele dá uma sensação de falta de ar, de muita dor de cabeça mesmo. Desde da hora que eles começaram a bater ali, o veneno, como se diz, todo mundo já começou a sentir, o mau cheiro do veneno, que é muito forte. Então, todo mundo já sabe que é isso, que é o veneno de lá. Giovanni conta como tem sido conviver com o problema. Ultimamente, agora, o veneno vem muito forte. Eu chego do serviço, na ponta da rua ali, ó, já sinto o veneno forte. Eu chego do serviço de máscara, mas mesmo assim de máscara eu sinto o forte do veneno. Bem que já buscaram ajuda, mas nunca tiveram solução. Eles falaram que ia mandar uma viatura para estar averiguando, mas se a documentação tivesse em dia, eles não poderiam fazer nada. Como não poderia fazer nada e deixar nós, todo mundo, ter sintomas? Que teve uma senhora aqui que teve que levar ela para o hospital, chegando lá teve que fazer um exame nela, de coronavírus, porque tudo que chega lá, tem que fazer o exame. Então ela estava sentindo falta de ar e muita dor de cabeça. E foi constatado que não era coronavírus, que provavelmente era um mau cheiro do veneno aqui. Gui, a gente vai buscar essa orientação, e saber de quais providências serão tomadas pelos órgãos responsáveis, no caso, em primeiro lugar, o IMA, Mas é uma situação que precisa ser verificada e resolvida, porque é uma questão seríssima. Aí o detalhe é o seguinte, acho que o primeiro órgão para ser procurado deve ser a Polícia Ambiental. Para registrar o fato, para tomar conta e passar isso para as outras autoridades competentes em relação ao meio ambiente. É por que isso? Nós sabemos, só uma observação, nós sabemos que o algodão é uma cultura muito difícil, que ela precisa de defensivos fortíssimos, a gente sabe disso. Isso é pulverizado com avião. E ali a proximidade daquela lavoura com Santana de Patos realmente levanta uma suspeita. Agora o detalhe é importante, precisa de proteger os dois lados.
precisa de proteger o povo de Santana de Paz, que mora ali no entorno, que não merece perecer com um veneno desse aí, mas é preciso também olhar a situação do produtor, que precisa também ser protegido. Agora, o direito de um não pode invadir o direito do outro, de maneira nenhuma. E para isso tem que ter a autoridade competente para fazer a divisão exata no limite do direito de um com o limite de outro. É preciso coexistir pacificamente e sem nenhuma perturbação de nenhum dos lados. O Brasil precisa produzir, mas as pessoas não podem morrer por isso. Até porque isso é regulamentado e é uma regulamentação séria que precisa ser seguida. Tem lei para isso, é só aplicar a lei. E com essa a gente encerra por aqui. Amanhã a gente se encontra pela manhã aqui entre o 30 Minutos e o seu programa. Com prazer. Muito bem, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã em nova edição às 19 horas. Boa noite, até lá. Boa noite.